Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre classes de ativos, ou asset classes. Que bicho é esse? É o seguinte, tá cheio de alternativa de investimento por aí. Ações, CDB, ouro, petróleo, derivativos, opções, debêntures, notas promissórias e criptomoedas. E aí a questão é a seguinte: você quer em algum momento montar uma carteira ou tem uma carteira, e para montar essa carteira você tem certos objetivos de risco e retorno que você quer atingir, e não somente isso, você também quer diversificar a sua carteira. Aliás, todo grande investidor diversifica a carteira, aliás, todo, do pequeno ao grande investidor, a recomendação é sempre diversificar, até que isso é uma forma de gerenciar os seus riscos. Muito bem, a partir daí você fala o seguinte: olha, com todo esse mundo de alternativas de investimento, como que eu vou alocar meus recursos? E para isso que a gente divide em classes de ativos. A ideia de ter classe de ativos é você agrupar os vários opções de investimentos que tem por aí, instrumentos de investimentos, produtos de investimentos que tem, segundo características de quê? De risco, em primeiro lugar, de retorno, da liquidez e também outras características que tornam esses ativos comuns ou que tenham semelhanças bastante grandes entre si. Porque aí, na hora que você quer, vamos dizer, de fato investir, você já sabe, eu estou precisando de um produto desta classe de ativos, ou eu quero um produto daquela outra classe de ativos. Tá certo? Ou a minha carteira, analisando essa, está muito concentrada numa certa classe de ativos. Eu gostaria de outra característica. Quero colocar, por exemplo, um risco diferente. Ou eu tenho uma exposição muito grande a um determinado tipo de risco aqui. Ou estou pouco líquido, eu gostaria de ter mais liquidez. Liquidez, sempre lembrando, é aquela história, a velocidade com que você vai transformar aquele ativo em dinheiro. Ou seja, você precisa vender aquele ativo, quanto tempo demora para ele virar dinheiro, sem perder o seu valor ali, ou perdendo o mínimo possível daquele valor que ele tem de mercado. Tá ok? Então a gente tem a classe de ativos reúne os produtos financeiros que têm características em comum. E aí fica mais fácil fazer todo esse trabalho de alocação, inclusive até para quem está do outro lado, fazer a oferta do produto para o mercado e até fazer a ligação entre o mercado e aquela classe. Até porque você tem mercados diferentes que têm preferências, por exemplo, por mais renda fixa, outros têm mais preferência por ações. Mercados são pessoas, empresas, organizações. E alguns colocam, por exemplo, fundos de pensão, eles colocam, por exemplo, restrições para investir em certas classes de ativos. Às vezes as restrições são internas, às vezes as restrições são até de legislação. Então você tem que separar isso aí, conhecer as classes de ativos e separar os produtos até para não, de repente, ferir alguma legislação. Então vamos discutir um pouco sobre as classes de ativos. Então eu vou primeiro fazer aqui no papel. Só uma atenção aqui, o nosso famoso disclaimer, ou um aviso aqui, o seguinte: o que eu vou mostrar não é, vamos dizer, essas classes de ativos que eu vou apresentar, não é um consenso global. Então, tem gente que acaba agregando mais essas classes, então pega uma com outra e junta, tem outros que separam em outras classes. Mas, de forma geral, essas que eu vou mostrar, a gente tem um razoável consenso sobre elas. Tá ok? Então, deixa eu começar aqui. Eu vou começar pela primeira, então vou colocar aqui o que eu vou chamar aqui de Money Market, tá ok? Ou seria aqui também, essa classe também é conhecida com o nome de caixa ou cash,
que é justamente aqui, ó, praticamente você ter dinheiro vivo aqui, ou um dinheiro com uma alta liquidez. Então, essa classe aqui tem alta, para não falar altíssima liquidez. Essa é uma característica dela. Baixo risco, muito baixo risco. É aquele famoso dinheiro de curto prazo que a gente precisa, tal. Que a gente precisa, alguma coisa assim, preciso comprar alguma coisa, tá certo? É para isso que eu tenho aqui, vamos dizer assim, vou usar até o termo que usa na contabilidade, é o disponível, ou a disponibilidade imediata. Tá ok? Essa é a função desta classe, chamado Money Market. A outra classe aqui que eu vou colocar junto, vou colocar junto aqui, próximo do Money Market, que é a classe de renda fixa. Até porque muita gente, é aquilo que eu tinha comentado, muita gente até, às vezes, agrega essas duas classes aqui, tá? Baixo risco no money market quer dizer baixa volatilidade, quer dizer uma oscilação muito baixa. Baixo risco também de crédito, ou seja, a chance de você ter um calote aqui é muito pequena, perto de zero. Praticamente aqui investir em títulos públicos ou ter dinheiro mesmo ali disponível, ou investir, por exemplo, em ter o dinheiro em instituições financeiras com altíssima qualidade de crédito, de tal forma que você não vai levar o calote. Aqui, ela é representada por uma situação que aqui eu tenho vários tipos de liquidez. Então, enquanto a liquidez é uma característica muito importante no money market, aqui na renda fixa não. Eu posso ter produtos de renda fixa de alta liquidez, média liquidez. Média liquidez, estou falando, eu vou transformar isso em dinheiro daqui a 30 dias, 60 dias, demora um tempinho para receber ou para transformar, vender aquele produto no mercado. E tem até produtos que podem ter vamos dizer, uma liquidez menor aí, vamos dizer, pode demorar 3 meses, 6 meses, não é uma liquidez assim tão absurda, não é como um imóvel que pode demorar 6 meses ou mais para vender. Mas aqui eu tenho vários produtos com liquidez diferente, e eu também tenho vários perfis aqui. Uma característica muito importante aqui é o tal vamos dizer, o que a gente olha aqui é a questão do risco de crédito. Então, e o risco de crédito é aquela possibilidade de inadimplência, de você levar um calote. Afinal, essa classe aqui é representada pelo fator que você está emprestando dinheiro para alguém, tá ok? Então, você está emprestando para alguém. Esse alguém pode ser uma pessoa física, pessoa jurídica. É isso que você está fazendo na renda fixa. Quando você compra um título renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém. Então tem esse risco de crédito que eu diria que é a característica mais importante aqui. E também você tem várias gradações de risco de crédito, baixo, médio, alto. E isso é coisa para olhar. Na verdade, são características para a gente olhar também na hora de ver esses títulos. Aqui, no Money Market, eu vou adicionar, como os outros instrumentos, tem os famosos, por exemplo, os fundos DI são instrumentos desse tipo, alguns CDBs em bancos de alta qualidade de crédito, títulos
títulos do governo, títulos do Tesouro Nacional, tá ok? Então, esses são alguns títulos. Aqui, títulos Tesouro, LTN, NTN, e aí vai. Tá joia? Então, esses CDBs de alta, já falei de alta qualidade, de bancos de alta qualidade. E aqui na renda fixa, aí a gente tem as chamadas debentures, são títulos emitidos por empresas negociadas no mercado de capitais. Tem os fundos de renda fixa, com também vários níveis de risco, liquidez, rentabilidade. Retorno e risco andam juntos, não se esqueçam disso. Aí vem também CDB, letra financeira, tá certo? E aí um monte. Esse mercado é gigantesco. Bonds do mercado internacional. Tem ETFs também, ETF de renda fixa. E aí, pronto. Muito bom. O próximo que eu vou colocar aqui vai ser o chamado ações, ou equity, para ser mais genérico. Por quê? Porque você pode investir, por exemplo, em startups que ainda não estão sendo negociadas na bolsa, mas você está participando da sociedade. E essa é uma característica importante. Então, o equity quer dizer que você é sócio, tá certo? Então, ações aqui, isso é a principal característica. E aí você tem as ações aqui no país, tem ações, tem as ADRs, que você pode investir lá fora, BDRs, fundos de ações, os ETFs, Exchange Traded Funds, de índices, por exemplo, tem outras. E aí vai. Pode acabar investindo em algum, vamos dizer, um private equity, venture capital aqui. É um mercado bastante grande. E aqui você vai ser sócio do negócio. Então você vai se realmente assim, pode ser que você até não mande ali, tá? Ou sua, vamos dizer, o seu voto não seja tão importante, mas você vai ser sócio. Você vai ter os benefícios e as obrigações dos sócios, sócio de um negócio, de alguma atividade. Ou sócio de uma carteira de atividades, então, de um negócio, ou carteira de negócios, tá certo? Até colocar aqui no plural de negócio ou de atividades, já que a gente pode ter fundos de ações. Então, se na renda fixa a gente está emprestando dinheiro para alguém, e no money market também a gente está emprestando, na maioria dos casos, quando a gente não está guardando logo no colchão o dinheiro, aqui a gente está sendo sócio daquele negócio. Então a gente está, vamos lá, participando, votando, torcendo para chegar aquele bom dividendo, aquele dividendo que vicia, aquele dividendo maravilhoso, tal. Ou o preço da ação está valorizando, ou o negócio está crescendo como um todo e está valorizando. Essa é outra classe de ativos bastante importante. Deixa que cor aqui eu não usei. Vou usar esta daqui, acho que eu já usei. Então, pronto, essa aqui. Vou usar aqui. Eu acho que eu já usei essa aqui.
É a mesma, é a mesma. Então, eu vou usar essa. Pronto, vou colocar uma cor diferente. Pronto, a gente improvisa aqui na hora. Tá aqui. Aqui eu vou colocar os imóveis, que é outra classe de ativos que vem crescendo muito. Aliás, é uma das mais tradicionais e mais importantes que a gente tem por aí. E aí está cheio de títulos, os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, tem LCI, tem a CCI, tem os fundos de investimento imobiliário, os FIIs, tá ok? E aí sempre aparece alguma novidade. E aí, basicamente, ser sócio também aqui é ser sócio de um empreendimento ou empreendimentos, né? Empreendimento imobiliário. Pode ser um shopping center, imobiliário, shopping center, pode ser de hospital. Quer dizer, se não é que você vai ser dono do hospital, você vai ser dono do prédio do hospital. Que nem você não vai ser dono da loja, da marca, você vai ser dono do shopping center. Pode ser dono do prédio da escola, pode ser de um loteamento, tá ok? Ou você vai ter benefícios relacionados com esses títulos que são feitos, tão lastreados em imóveis. Alguns dos títulos, inclusive, eles acabam indo para um lado para o outro também. Então, você tem, por exemplo, a LIG, a letra imobiliária garantida, até colocar aqui, que ela é lastreada em imóveis, mas é um título como se fosse um título renda fixa. Então, ele tem um pouco de cada. Então, alguns podem até classificar a LIG como uma renda fixa, não está errado, tá? Outros podem deixar aqui no imóvel. Aí a gente tem que entender direito como que o que está atrelado àquele título. Então, se, por exemplo, o risco do título estiver muito mais ligado à capacidade daquela empresa te pagar ou não, independente do desempenho do imóvel, então ele é uma renda fixa. Se o rendimento do título está ligado diretamente ao desempenho aqui do imóvel, aí a classe de ativos é imóveis. Então, essas coisas assim, mesmo a gente tentando classificar assim, tem títulos, o mesmo tipo de título, ele pode acabar caindo de uma classe ou outra, dependendo da característica com que ele é construído, com que ele é fornecido. Tá ok? Então, por isso que eu estou colocando alguns exemplos aqui, mas da discussão, tá? Então, dependendo do risco que está envolvido, quem que vai bancar. Por exemplo, a própria LCI. Eu coloquei a LCI aqui, mas eu poderia colocar aqui na renda fixa. Por quê? Por exemplo, mas para emitir LCI eu tenho que ter lastro, tem que ter o lastro ali em imóveis, tem que ter emprestado. Beleza. Mas se o sujeito não pagou lá do lastro do imóvel, não pagou, como é que fica? Então, o banco que emitiu essa LCI, ele é responsável por isso. Então, ele vai pagar de qualquer forma. Então, na verdade, aquele lastro é mais para atender a legislação. Isso daqui é muito mais uma renda fixa do que um título atrelado a imóveis. Tá ok? Então, é isso que a gente tem que entender. Esse título tem que ter muito mais assim, tem que ter o rendimento dele realmente ligado ao desempenho daquela classe que está caracterizada. A última grande classe daqui, vou colocar, eu ia guardar o laranja para o final, mas eu vou colocar aqui, são as commodities, tá ok? Então aqui, commodities, tá joia? Então, e aqui, ser dono
por exemplo, aqui, ó, ter ser dono de produtos. Isso é ter essa classe, nós somos donos que tem algum uso final, tá joia? Então, coisas que vão ser usadas, e aqui tem vários aqui, soja, boi gordo, ouro, minério de ferro, petróleo, que é bastante comum, e aí vai. Essa é outra classe que é como dizer assim, ó, eu estou comprando ouro, estou comprando soja, tá certo? Essas coisas têm uso, algumas mais uso no dia a dia ou não. Então, aqui são as principais classes de ativos. Calma que não acabou, não vou embora aqui. O que elas têm em comum? Elas têm que ter perfil de risco, retorno, não precisa ser o mesmo retorno, liquidez e outras características similares, tá certo? Então, similaridade, tá joia? Então, risco, retorno é básico, liquidez, aí vão outras que a gente pode ter aí na questão de distribuição de dividendo, dos ganhos. Até, por exemplo, os próprios imóveis, alguns podem considerar, e alguns consideram, inclusive, como se fosse equity. Assim, sou dono, o imóvel é como se um negócio ali que me paga dividendos, valoriza, e é muito parecido com esse daqui. Tá ok? Mas eles têm características que separam um pouco. E aí, a gente vai falar de duas classes, vamos dizer, mais ou menos controversas. Uma delas são os derivativos. Então, tem outras duas aqui que são os derivativos. Derivativos, eles não têm valor por si só. O valor deles depende de outro ativo, depende de um ativo objeto. Aqui, estas classes é que são, vamos dizer, as donas, as proprietárias, ou que contêm os ativos objetos. E aí, é por isso que alguns, ao invés de colocar e separar os derivativos numa classe à parte, colocam aqui dentro. Só que é o seguinte, eu posso usar um derivativo para transformar um índice de ações, um índice Bovespa, numa renda fixa. Ou vice-versa, o que é muito comum. Eu coloco uma aplicação que eu tenho, títulos do governo que eu tenho, como garantia, e uso contratos futuros para transformar isso em um índice de ação. Inclusive, tem fundos de ações que você acha, tá cheio de ação lá dentro. Quando você vê lá, não. Tem caixa, títulos do governo e derivativos. O contrato futuro do índice Bovespa. Então, aí você fala assim, não, bom, então transformei isso. Por isso que eu coloquei aqui a parte. Os derivativos você pode até separar deixar com uma coisa à parte, mas na verdade o derivativo por si só não tem valor. Ele precisa de um ativo objeto. E aí você pega um desse ativo objeto e junta com um derivativo, você pode pular de uma classe para outra. E, aliás, essa é uma das vantagens de você usar derivativos, é você pegar um determinado... eu quero acabar com essa minha exposição, esse meu risco aqui na área de imóveis. Eu quero ir para transformar isso numa renda fixa. Legal, você pode pegar um derivativo e pular para cá. Tá ok? Então, dos usos derivativos, você transformar sua carteira, ou parte da sua carteira, de uma classe para outra,
sem se desfazer daquele ativo, sem desfazer do título que você tem aqui. Então, você tem contratos futuros, opções. Então, só para citar alguns aqui, os principais contratos futuros, a termos, swaps. Esses são alguns principais derivativos. E tem aqui, não tem fim. E a última que eu vou colocar aqui, que também é meio controversa, na minha opinião, ela já é uma nova classe de ativos, tá? Mas aí também é uma discussão com isso, mas é uma nova classe de ativos por quê? Porque tem um perfil diferente de risco, de retorno, de liquidez, que separa aqui dos outros, que são os criptoativos. Tá ok? Então, esse daqui, aí a gente tem, por exemplo, as criptomoedas, tem tokens, e aí tem vários tipos de token, como por exemplo os tokens não fungíveis, os NFTs, e aí vai. A característica deles é ter um protocolo, então eles são definidos, eles são programados. Então eles têm um protocolo de criação, de definição, que é isso inclusive que a gente estuda, ele tem um blockchain ou algo parecido com blockchain, aí dependendo do tipo deles, mas principalmente o protocolo. Ele tem lá um protocolo, algo que define como ele funciona, como ele é criado, como ele é destruído, como ele é transacionado, tá ok? Então, essas outras duas classes de ativos, a gente pode incluir aqui, é uma questão, assim, não é uma polêmica enorme, mas pelos motivos aqui, a mais nova, criptoativos, que eu acho que vale destacar pelo papel que já tem hoje em dia. Agora, quero mostrar um pouco para vocês o desempenho deles. Então, vou lá, vamos lá isso aqui no computador. E aí eu tenho o seguinte, já peguei aqui um ETF do índice Bovespa, o BOVA11, famoso BOVA11, tem outros também, então pode pegar qualquer um, todos são parecidos com o índice Bovespa, ainda bem, senão aí você vai ter um problema. Mas ele vai replicar, por que eu peguei o ETF? Porque o ETF realmente a gente pode comprar, vender, tá certo? Entra na bolsa e negocia. E aqui o desempenho aqui dos últimos 3 meses, que eu peguei aqui dele, do BOVA11, e eu vou adicionar outra classe aqui. Então, vou colocar, por exemplo, a dos imóveis, vou colocar aqui, ó, XFIX11. O XFIX11, o que é? Ele está aqui embaixo, ó. Ele replica, é um ETF que replica o comportamento do índice o chamado IFIX, que é um índice de fundos de investimento imobiliário, é um índice de FIIs. Seria como investir em imóveis, esse índice aqui, ó. Então, vocês vejam que tem comportamentos diferentes entre o Ibovespa, que representaria o equity, e aqui o IFIX, que representaria os imóveis. E agora eu vou colocar mais outro aqui. Vou colocar aqui o IMAB11, que representaria um ETF também, que está representando a renda fixa. E aí você já veja que o IMAB11 está aqui embaixo, ó. Então, vou até dar uma comprimida aqui, para vocês verem. Ó, ele está aqui embaixo e comparado com os outros, o IMAB11, que é um índice de renda fixa baseado nas notas Tesouro Nacional Série B, o famoso o Tesouro Inflação. O que acontece? Eu tenho aqui, ó, ele é praticamente uma linha reta. Não é que ele não tem volatilidade, ele varia de preço, mas ele é quase uma linha reta comparado com os outros que têm mais volatilidade. Então, reparem que cada um deles tem um comportamento. Volatilidade é essa oscilação aqui, ó, que vocês veem aqui, é bem mais forte no equity comparado com os imóveis e muito menor a volatilidade aqui na renda fixa. Vou colocar mais um aqui. Vou colocar aqui o de ouro, Gold 11.
outro ETF aqui, que é colocar uma commodity. Então, ó, já mudou bastante. Está vendo que o ouro já tem comportamento, ó, o índice Bovespa até veio subindo no período, o ouro começou estável e despencou. Então, é por isso, inclusive, que a gente coloca as várias classes de ativos e a gente estuda elas, porque elas têm comportamento diferente conforme a economia vai andando. Então, às vezes, vale a pena concentrar mais numa classe do que em outra, tá certo? Ou você reposicionar, ó, puxa, tá na hora assim de me livrar do ouro e investir em ações, tá certo? Ou eu estou muito diversificado em ações, vou colocar um pouco no ouro, porque isso pode reverter. Das classes aqui já temos o equity, commodities, imóveis e a renda fixa. Eu poderia colocar aqui também vamos dizer, uma renda fixa que seria um cash aqui, um IRFM, outro ETF, que é também, ó, vocês podem ver que é praticamente uma linha reta aqui comparada com a outra. Só subir um pouquinho mais recente aqui, não sei nem se é uma distorção aqui do próprio Yahoo, mas veja que ele é praticamente uma linha reta o tempo todo e é menos volátil ainda que o roxinho aqui, que é o IMAB, que é a NTNB. Então veja que cada um dentre eles tem a sua volatilidade, comportamento, assim por diante. E eu vou colocar agora do Bitcoin. Tem o Hash 11, vamos ver se ele aparece aqui, ele vai aparecer aqui, que é um de criptomoedas, mas ele não aparece aqui. Deixa eu colocar aqui para um dia, vamos ver se ele captura, ou 5 dias. É que o Hash 11 é de criptomoedas, ele tem uma volatilidade bem maior. Deixa eu mudar a cor dele aqui, colocar um verde aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Vocês vejam que o Hash 11, que é ele replica é um ETF que replica um índice de criptomoedas da Nasdaq, mas a maioria, ele é quase 60%, entre 50% a 60% dele é Bitcoin, aí uns 10% a 20% é Ethereum, e aí tem umas outras criptomoedas. Vejam que ele tem uma volatilidade bem diferente das outras. Então, quando a gente coloca aqui, quando compara todas aqui, vocês vejam que tem muita diferença entre as criptomoedas, do ouro, das ações. Então, é por isso justamente que a gente pega e compara e tem que entender as classes de ativos e saber onde vai colocar de uma para outra. E aí, depois que a gente já definiu essa forma, ou como está a nossa concentração em cada classe, a gente vai indo para cada instrumento, ou seja, cada produto financeiro que a gente tem acesso e atende o nosso objetivo ali desse investimento. Aliás, antes de investir, a gente tem que pensar o que eu quero com esse investimento, o que eu quero atingir. Tá bom? Muito bem, pessoal. Essa foi uma breve discussão do que são as classes de ativos, quais são as principais, que é uma das primeiras coisas que a gente tem que conhecer antes de sair investindo por aí. Tá joia? Até mais!